Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Gláucia. Eu estive à frente da coordenação da Escola Municipal João Marcelino por aproximadamente, creio que 9 anos. Atualmente não mais estou lá, né? Estive lá até o final do ano passado. Este ano assumi a coordenação da Escola Municipal Abrão Haas. Esse trabalho que a gente traz hoje é o trabalho que foi desenvolvido na Escola Municipal João Marcelino de Oliveira por ocasião da implementação do Projeto Pronatec. Por que fazer menção, né, a esse projeto? Na verdade, assim, primeiro preciso dizer que quando eu entrei na rede, eu trabalhava com ciclo 1. Na época nem era ciclo ainda. E nessas séries iniciais, né, de educação fundamental, eu trabalhei por 11 anos. Precisei mudar de horário, ir para o noturno, em função de um convite que eu havia recebido no estado, para trabalhar o dia todo. E aí eu precisei mudar de horário para a noite e fui para lá caída de paraquedas, né, literalmente, porque não conhecia a proposta, não tinha experiência com o trabalho da rede. E eu acho que aí começa, né, o primeiro ponto importante. Esse momento que a gente vive hoje, com essas mudanças implementadas, é um momento de muita angústia, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, como é que a gente vai fazer algo tão diferente do que a gente fazia antes? Dá-se a impressão, muitas vezes, que não é possível. Mas eu penso que depende muito da nossa disposição de buscar, né? Então, quando eu cheguei lá, no noturno, eu fui atrás da proposta, procurei ler, procurei me inteirar, e tive um fator muito importante, que foi o acolhimento da equipe, a disponibilidade de ajuda, e com isso eu sei que eu pude aprender muito, né? E continuo aprendendo ainda. Bom, então, na ocasião do Projeto FIC, a nossa escola já fazia o diagnóstico, porque essa parte do diagnóstico para nós já está bem clara na proposta. O que a gente fazia com o diagnóstico é que era diferente do que a gente faz agora, porque na verdade nós tínhamos a preocupação em ouvir os nossos alunos para conhecê-los. Então a gente levantava alguns dados pessoais, a gente levantava algumas informações da experiência escolar anterior desses alunos, para a gente poder perceber a questão, né, do que permitiu que esses alunos estivessem conosco, porque eles ficaram afastados, o que os levava a se afastar, qual a impressão que eles tinham da escola, as expectativas, e também a questão da experiência deles enquanto trabalhadores, uma vez que, a princípio, a educação de adolescentes, jovens e adultos ela é voltada para esse aluno trabalhador, né? Embora hoje a gente tenha muitos jovens que não trabalham lá conosco. Feito esse levantamento, que era uma prática nossa, porque estava posto na proposta, o que a gente fazia com ele? A gente pegava alguns pontos que a gente julgava interessantes para a gente pensar sobre eles no desenvolvimento do trabalho, fazíamos o relato do perfil desse aluno, com base nos dados colhidos, e aí o perfil do aluno ia lá para o PPP da escola. E muitas vezes o nosso trabalho com o diagnóstico terminava aí. Quando começou o Projeto FIC, a gente mudou um pouquinho essa dinâmica, porque nós tivemos algo que, a meu ver, é fundamental, e todas as escolas que passaram por essa experiência dizem a mesma coisa. Através da formação, a gente teve a possibilidade de refletir a nossa prática à luz dos fundamentos teóricos que estavam sendo levados para a gente na escola. E aí, a partir do momento que você discute o que você está fazendo, você vai descobrindo novas perspectivas de trabalho em função daquilo que você já fazia. Então, a gente pôde avançar um pouco mais no diagnóstico. Então, na época, né, na primeira formação do Projeto FIC, quando a gente terminou a formação, nós recebemos um documento que era uma sugestão da Secretaria Municipal de Educação para que a gente levasse para as escolas, aplicasse esse instrumento lá, e a partir dele a gente tem, então, uma coleta de dados que nos desse um diagnóstico preliminar, né, desses alunos, porque não se esgota nele, mas pelo menos o início. Então a gente levou esse documento que tem 3 partes, né, informações pessoais, pode passando. Depois, uma segunda parte, informações sobre a escolaridade, está errado ali, né? Escolaridade. E uma terceira parte dele
que nos permitiam descobrir alguns elementos relacionados então à questão do trabalho, né? E, aliás, acho que o trabalho estava até embutido, né? E outras informações do aspecto cultural do aluno. Então, a gente aplicou esse diagnóstico e os dados que a gente coletou, a gente tabulou em planilha, e dessa planilha a gente elaborou os gráficos, porque qual era a intenção? Levar os gráficos para a reunião de planejamento, analisar esses gráficos junto ao coletivo de professores e também estar apresentando esses gráficos para os alunos. Então a gente entendia que nessa apresentação ficava mais fácil de visualizar e a gente já poderia assim centrar direto naqueles pontos que mais chamavam a atenção. Então tudo aquilo que tinha lá no questionário, né, no instrumento, a gente foi trazendo para cá. Então as questões estão ali: sexo, ano de nascimento, faixa etária. Pode Então, assim, tudo aquilo que está lá foi transposto, né, para cá, na forma do gráfico. Esses gráficos aí que ele vai estar passando, a gente levou então para a reunião de planejamento, passamos um por um, e aí a gente fazia uma leitura então do coletivo, discutíamos e levantávamos aqueles dados que, de acordo com o olhar do grupo, né, do coletivo da escola, eram dados mais significativos para que nós pudéssemos fazer então a proposição do nosso trabalho. E aí, em cima disso, nós nos organizamos para trabalharmos ao longo do primeiro semestre. Só que faltava, porque a gente tem muitos elementos aí para a gente pensar sobre, mas esse instrumento ele não conseguiu captar a subjetividade do aluno. Então tinha alguns elementos que diziam do sujeito em um nível mais subjetivo que a gente não tinha em mãos, e nós sentíamos falta disso. Então o que a gente pensou? Vamos partir para um diagnóstico complementar. Aí nós tivemos que ir para um outro documento, você pode abrir o 3, muito simples, onde a gente procurava levantar junto aos alunos quais eram os sonhos que eles possuíam. Deixa eu abrir aqui que a gente vai na ordem, né? Ok, olha, bem simples mesmo. A gente falava que estava iniciando mais um semestre, olha, era o segundo semestre. No primeiro a gente trabalhou só com aqueles dados anteriores. Então, no segundo semestre a gente falava que estava iniciando e que a gente gostaria então de estar sabendo isso. Quais eram os sonhos, né? As 4 perguntas eram: quais são os seus sonhos? Caso você não os tenha agora, que sonhos você já teve? Conseguiu realizá-los? Se não, por quê? Quais são suas maiores inquietações? O que lhe traz preocupação ou receio? O que você pensa de sua comunidade, da sociedade em que vivemos? Quais são os seus projetos de vida mais imediatos? Então a gente queria saber realmente com o que os nossos alunos sonhavam, partindo do princípio, né, que a gente realmente precisa acreditar, que a gente precisa ter sonhos. O que preocupava, ou inquietava, ou trazia ansiedade para os alunos naquele momento, porque isso aí nos sinalizaria os problemas que eles estavam enfrentando. Qual a visão de sociedade que eles tinham, a visão da comunidade que eles estavam inseridos, e quais eram os projetos de vida mais imediatos, que eram as necessidades mais urgentes. O que a gente esperava disso? Ter aqui informações que, ao serem cruzadas com aquelas primeiras que a gente já tinha, pudesse nos orientar no sentido da construção do nosso eixo. E então, nós levamos esse material até os alunos, eles fizeram, né, a produção, foram orientados a fazer um texto ou responder por tópicos mesmo.
E depois da produção, a gente tabulou. O que a gente procurou fazer? Na ocasião, como a gente tinha lá na escola a presença do professor formador, do orientador formador, que era o professor Rafael, que está ali atrás, né? Isso. Eu e o Rafael sentamos e nós mesmos fizemos essa tabulação. E a gente tentou trazê-la da maneira como os alunos escreviam, porque isso aí também nos dava um terceiro diagnóstico, que era a questão do nível de leitura e escrita do aluno. Então a gente teria 3 aspectos diferentes da realidade dele em mãos. E a gente ainda dividiu ali, vocês estão vendo cores diferentes, porque cada cor era uma turma, que aí a gente tinha tanto o retrato geral, quanto se quisesse voltar numa turma específica, a gente tinha condição, né, de chegar até lá. Então levantamos essas falas. Para cada um daqueles itens que lá estão. Ok, seja a segunda ou terceira questão. Ok, a outra questão e a última. Tá, aí com esse material em mãos, nós fizemos o quê? Então, fizemos uma proposta de trabalho para o coletivo para o planejamento. Então, o que a gente fez? Nós levamos esse material para os professores e aí a gente tinha a seguinte proposta de trabalho. Eles iriam, no primeiro momento, juntos no planejamento, levantar as falas em incidentes, aquelas que mais apareciam, que eram recorrentes, quantificar essas falas, selecionando aquelas que mais apareciam nas produções, e depois que eles tivessem quantificado e percebido então quais foram as falas que mais apareceram, procurar uma frase que pudesse sintetizar tudo aquilo que apareceu, né, com mais recorrência. Então a gente foi atrás de alguma produção do aluno que nos permitisse ver naquela produção, naquela fala, todos ou pelo menos uma boa parte daqueles elementos que as falas recorrentes nos traziam. Feito isso, no segundo momento, a gente iria partir para a análise das frases que fossem selecionadas para a gente fazer a problematização, que seria o quê? Diante dos elementos trazidos na frase, quais eram as perguntas que nós, enquanto professores, poderíamos fazer aqueles aspectos da realidade que estavam lá abordados, de maneira que a gente pudesse esmiuçar esses aspectos da realidade. Então, se tinha uma fala lá que de repente mencionava a questão, por exemplo, da droga, a gente pensava que perguntas a gente pode fazer em relação a esse aspecto droga, que é um aspecto da realidade, para que a gente esmiúce isso e, ao responder essa pergunta, a gente consiga dar conta de fornecer aos nossos alunos subsídios para que ele leia essa realidade com um olhar diferente. Então, essa era a questão. Depois disso, a gente iria, então, eu coloquei a palavra equívocos, né? Na reunião passada, um companheiro aí nos ajudou no sentido de mostrar que não é bem equívoco, né? Então, vamos falar diferente. Depois de levantar, então, de problematizar, a gente ia procurar descobrir qual foi o raciocínio provável que o nosso aluno utilizou para ele falar o que ele nos disse através dessa fala. E aí, o que a gente pretendia ver? Se a leitura ou a análise que ele fazia da realidade dele realmente era uma análise mais crítica, ou se ele ainda estava num nível de análise muito elementar que não permitia que ele realmente enxergasse a realidade como de fato ela é. Então, o que a gente queria era ter condição de promover depois, a partir do nosso trabalho, aquilo que Paulo Freire chama de desvelamento da realidade, né? Que o aluno pudesse realmente enxergar a realidade de fato. Na sequência, a gente ia, então, relacionar esses aspectos presentes na fala, e isso aí daria para a gente, né, quais os subtemas que nós poderíamos trabalhar.
No terceiro momento do trabalho, a gente iria estabelecer os objetivos do trabalho a ser desenvolvido junto às turmas a partir das questões que a gente elaborou lá no momento da problematização e relacionar quais os saberes ou os temas gerais que dariam conta de subsidiar essas reflexões junto aos nossos alunos. E aqui é interessante pensar o seguinte: nós não estamos falando aqui de conteúdo dos componentes curriculares, não era isso. Então a gente tinha as falas, tiramos os aspectos da realidade presentes naquela fala, procuramos ver se o nosso aluno conseguia já ter uma análise crítica da realidade. Caso não, a gente vê em que nós poderíamos provocá-los para que ele mudasse esse olhar, avançasse nesse sentido. E aí, diante das perguntas feitas, que a gente então trabalharia com eles, que objetivos a gente esperaria atingir, quais os saberes ou conhecimentos que a gente poderia trazer para discutir com eles. E aí, esses saberes é no geral. Então, o coletivo de professores era desafiado a pensar assim: gente, que conhecimentos a gente tem que trazer para o aluno? Não quero saber da matemática, da história, da geografia, não. Que conhecimento, no geral, o que te vem à mente nesse momento, que a gente poderia estar colocando aqui como saberes necessários para o trabalho junto aos alunos. E aí, então, a gente levantava esses saberes. Esse é o esboço geral, né, que a gente trabalhou com esse formulário. Nós temos ali o nome do eixo. Como o tema mais recorrente foi a violência, então o nome do eixo era O Mundo Precisa de Paz, não as diversas formas de violência. Por que ficou esse nome? Porque a gente entendeu, na análise das falas, que o que afligia aquela comunidade não era só a violência decorrente, por exemplo, das drogas, dos homicídios, que eram bem numerosos, principalmente entre os jovens, mas também outros tipos de violência, quando eles se queixavam, por exemplo, que eles não tinham acesso à saúde. Quando eles iam lá no posto de saúde procurar atendimento médico, ficavam lá esperando um amontoado de horas e muitas vezes saíam sem esse atendimento. Quando, por exemplo, eles iam lá para o ponto de ônibus para esperar e tinham que pegar o ônibus pendurados até conseguir passar o corpo para dentro para fechar a porta. Então a gente entendia que isso também era violência, porque a partir do momento que você tem os seus direitos básicos fundamentais negados, é uma forma de violência que você está sofrendo. Então nós colocamos daquela forma em razão, né, de todos os tipos de violência que lá apareceram. Então, pode pensar. Então, diante disso, olha só, o que foi falado lá em cima. Então, aí pode parar. Nós tínhamos, no primeiro item que apareceu, violência. Era um aspecto da realidade presente nas falas. Então, a gente foi problematizar que perguntas a gente pode fazer sobre a violência para clarear um pouco mais esse assunto com os alunos. Então, a gente tem aula. Como prevenir a violência? Quais pessoas praticam violência? Onde ela mais ocorre? Sempre tivemos esse índice de violência? Como as drogas podem prejudicar o organismo? Violência por violência? O que leva a tais situações? Enfim, todas as perguntas que eu sugiro, meio que com uma tempestade de ideias que a gente foi colocando. Para cada pergunta, depois que a gente fez a problematização, para cada pergunta a gente estabeleceu os nossos objetivos de trabalho. Então, nós vamos focar só na primeira, para vocês entenderem a sequência. Então, naquela primeira lá, repetindo, como prevenir a violência, quais pessoas praticam a violência, onde ela mais ocorre, sempre tivemos esse índice de violência. Quais eram os nossos objetivos ao levar essa problematização para o nosso aluno? Os objetivos seriam identificar formas de prevenção à violência, conhecer as estatísticas de violência em suas diversas manifestações, compreender que todas as pessoas estão sujeitas à violência, seja no papel de agressores ou no papel de vítimas, identificar as circunstâncias mais propícias à violência. Então, esses foram os objetivos propostos. Ali não seriam conteúdos, ali os saberes. Quais os saberes que nós teríamos que levar para a sala de aula para discutir com os nossos alunos, para que a gente conseguisse, então, alcançar esses objetivos e, assim, dar resposta àquela problematização que foi elaborada? Então, seriam formas de prevenção à violência, e a gente ia buscar nas mais diversas fontes.
subjetividade do ser versus meio social versus violência, né? Qual a relação que existe entre eles, situações que induzem a violência, estatísticas de violência em suas diversas formas, violência no setor e no Brasil. Então, isso a gente fez com cada um dos itens da problematização. E aí, esses saberes que aqui estão, eles nos remetiam para outra etapa do trabalho. Não sei se vocês conseguem ver, nós temos para cada subtema, né, a problematização dos objetivos e conteúdos, que são os saberes. E aí, ao final, a gente pegou só essa terceira coluninha, que era dos saberes, e montamos uma outra planilha, ou um outro material, onde nós colocamos todos os saberes que foram propostos pelo coletivo de professores, para que a gente pudesse estar desenvolvendo a temática junto com os alunos. Ok, aqui. Bom, essa então a gente foi lá naqueles saberes e colocamos eles aqui, ó, nessa relação. Então a gente tem, dentro de cada subtema, todos os conteúdos que eu prefiro chamar de conhecimentos ou saberes que foram elencados. Aí essa ficha, ela foi entregue aos professores e eles tinham uma tarefinha que era olhar para essa ficha e perceber em cada um daqueles aspectos lá onde que a sua área ou o seu componente curricular poderia contribuir com essas discussões. Então, onde vocês estão vendo lá, ó, história, arte, língua portuguesa, educação física, ciência, educação física, arte, os professores olhavam e marcavam. Então, nesse aqui, eu tenho uma contribuição legal na minha área para dar, ele lá e marcava o nome da disciplina. Aí chegava no outro aspecto que ele se identificava, né, a partir do olhar do componente curricular que ele trabalhava, ele ia lá e anotava. E assim todos eles fizeram. O que foi interessante que a gente percebeu aqui, e que eu penso que nós precisávamos ter trabalhado isso de forma muito minuciosa, e nós não tivemos tempo de trabalhar. Todos os conteúdos ou saberes foram levantados pelo coletivo de professores, todos. Só que no momento em que a gente devolveu esse material, teve alguns deles, não sei se vocês percebem que tem uma corzinha diferente ali, azulzinho. Tem alguns desses saberes que nenhuma área, nenhum componente curricular se fez presente naquele conhecimento. E aí, eu e o Rafael, a gente se perguntava, mas espera aí, os professores mesmo disseram que a gente precisava trabalhar, como é que não tem nenhuma área do conhecimento, nenhum componente curricular que dê conta desses itens que ficaram aí sem nenhuma identificação? E aí a gente colocou em pauta para a reunião de planejamento por 3 vezes seguidas, consecutivas, para que a gente pudesse refletir sobre isso com os professores, porque eu penso que isso tem muito a nos dizer. Só que, infelizmente, a gente não conseguiu fazer essa discussão, é algo que eu ainda lamento muito até os dias de hoje. Mas, o que nós pensamos? E aí é uma reflexão minha do Rafael, que infelizmente a gente não tem o parecer do grupo, mas no primeiro momento o que nos ocorre é que, na hora que eu estou no calor da discussão, que eu estou pensando lá no problema, no objetivo, o que eu posso trabalhar, a gente tem assim, um turbilhão de ideias. Na hora que eu preciso pensar no meu componente trabalhando aquilo, tem algumas coisas que às vezes são difíceis para mim. E aí eu vou então me colocar, né, inserir a minha área naquilo que eu tenho melhores condições de trabalhar. Então, na nossa avaliação, de repente, é aquela dificuldade que às vezes a gente tem de sair um pouquinho da nossa zona de conforto, porque tem aquilo que a gente domina bem,
que a gente consegue, a gente sabe que pode trazer uma contribuição legal, e tem aquilo que às vezes a gente tem que pesquisar demais, que tem que correr muito atrás. Então, para de repente não correr o risco de não fazer um trabalho bom, eu prefiro não me identificar. Né? Essa é uma hipótese que a gente levantou e que a gente gostaria de ter confirmado ou refutado, mas, né, infelizmente não deu tempo. Então, isso foi feito por cada um dos subtemas: violência, família, poder aquisitivo, orçamento familiar, estudo, trabalho, qualidade de vida, saúde, lazer e infraestrutura, moradia, religiosidade e autoconceito, ok, acho que fechamos aqui. Então, uma vez feito isso, aí o que a gente fez? Isso aqui, que eu acho que está até meio desconfigurado, lá está o nome rede temática, mas na verdade eu prefiro dizer que isso é só um esboço que de certa forma sintetizava o que a gente havia feito até aqui. Porque a próxima etapa depois dessa é que eu realmente considero a rede. Então esse esboço aqui, ele desconfigurou tudo, ele trazia lá o nome do eixo temático no meio, e aí todos os subtemas que foram puxados dentro desse eixo com os respectivos saberes que os professores indicaram que poderiam trabalhar. Aí esse material aqui, todos os professores tinham em mãos, porque ele permitia olhar e você ver assim, no geral, o que ia ser trabalhado e que áreas poderiam se aproximar de outra área no planejamento do trabalho. E aí o próximo passo, então, era estar jogando os conteúdos específicos da área, que foi feito dentro do material, depois separado, né, de cada professor. Mas, assim, numa visão mais geral, foi até aqui que a gente conseguiu caminhar. O que a gente tira, né, na verdade, disso aqui? Esse foi um caminho que nós encontramos. Com base naquilo que a gente estava estudando, com base nas orientações que a gente recebíamos, porque ia lá eu e o Rafael com o material debaixo do braço, Maria Emília socorre a gente. O que a gente faz agora? Qual que é a próxima etapa? Então, com as orientações que a gente foi recebendo, com os feedbacks que a gente chama na escola, então a gente foi caminhando nessa direção, que não é a única e talvez nem seja a melhor. Foi o melhor que nós conseguimos naquele momento, dentro das nossas limitações, dentro das nossas dificuldades. Eu penso que tem algumas escolas que às vezes estão com um pouco mais de dificuldade, da mesma forma que pode ter escolas que estão muito mais à frente, muito mais. O importante é a gente destacar que foi o processo que a gente conseguiu construir. E cada unidade escolar, ela tem o seu ritmo, ela tem, como é que a gente pode dizer? Ela tem as suas características que são peculiares, e eu penso que o principal é que a gente possa, a partir dessas características, fazer o que de melhor, né, nós tivermos a condição de fazer. Não é um trabalho fácil, demanda muito tempo. Aqueles momentos que vocês viram lá no início, primeiro momento, segundo momento, terceiro momento, eles estavam todos programados, né, para ser feito em reuniões de planejamento. E aí a gente viu que não dávamos conta disso, porque a gente começava, e as discussões, elas são profundas, e a gente não entra em acordo tão rapidamente, né? Às vezes a gente tem até meio que um cabo de guerra, um quer puxar para um lado, outro quer puxar para o outro, e aí a gente demora para chegar vamos dizer assim, num ponto comum. Então isso passou a ser feito nos pequenos grupos. A gente fazia orientação geral no planejamento, fazíamos meio que uma mini oficina do que aquela orientação significava, e aí a gente partia para o trabalho, depois ao longo da semana, nos momentos em que os professores se reuniam. Mesmo assim, foi muito demorado. E aí, um desafio que a gente tem para agora é que o nosso tempo lá na escola, ele foi reduzido. Né? Nós tínhamos, a gente pensava num eixo para um ano, e hoje, porque a gente sabia que se o aluno fosse dentro de um ritmo normal de desenvolvimento, sem demonstrar que ele tinha já a condição de avançar,
Então a gente pensava em 1 ano para ele trabalhar aquela série. E agora a gente pensa em 6 meses, né? Que não são 6, que é 4 e alguma coisa, 4 meses e alguns dias. E aí a gente fica com a pergunta, e agora, né? Como que a gente faz? Agora não vai ter jeito de fazer. Hã? O coletivo ainda mais difícil, né? Aí a primeira coisa que eu pensei, quando nos foi apresentada a proposta com as alterações, eu me lembrava do processo que a gente viveu e pensava, não vai dar para fazer de novo. Aí a gente tinha 2 saídas, tanto eu quanto a Cida, que está lá atrás, que continuou na escola e deu seguimento ao trabalho. Ou a gente acreditava que era possível e a gente ia fazendo da mesma forma, dentro das nossas possibilidades, mas sempre com o compromisso de tentar fazer o melhor, ou então a gente falava assim, não, agora não vai dar, então nós vamos voltar para trás, né? Vamos brincar aqui de cada vez de lado e vai retroceder. E a gente viu que não dava para voltar, né? Eu penso que a gente demorou tanto para vencer a visão das caixinhas, das gavetinhas de conteúdo, e aí, porque foi assim que a gente se formou, e voltar atrás agora não seria possível. Então a gente vai, não, vamos enfrentar e ver o que fazer. Então esse ano, bom, esse ano já na outra escola, a gente então fez a mesma coisa, a gente elaborou um diagnóstico que não é mais aquele mesmo lá do Projefica, a gente deu uma enxugada nele. Na verdade, nós pegamos alguns pontos muito importantes, levamos esses pontos para a reunião, e aí a partir desses pontos os professores foram dizendo o que a gente deveria acrescentar, e aí a gente ficou com um instrumento um pouquinho menor do que o anterior. E fizemos a mesma coisa, os alunos preencheram, a gente, dessa vez, não foi a coordenação que tabulou, nós temos 8 professores, então nós formamos 4 duplas, cada dupla se responsabilizou por um aspecto do perfil. Então uma dupla trabalhou com os dados pessoais, uma dupla com a escolaridade, uma dupla com os dados profissionais e a outra dupla trabalhou com a parte subjetiva. Então os professores sentaram nos momentos de estudo, foram coletando esses dados, colocando numa planilha que eu havia impresso para eles, e aí depois eu peguei essa planilha, totalizei tudo, fiz os gráficos e aí eu devolvi os gráficos aos professores, né? Eles receberam esse material aqui. Volta só um pouquinho. O anterior. Isso. Até aqui foram os gráficos das tabelas a partir do instrumento que levanta o perfil socioeconômico. A partir do próximo slide foi o resultado daquele mesmo instrumento que levantava os sonhos, próximo, as inquietações, a visão sobre a sociedade, os projetos, e aqui as frases que a dupla que estava trabalhando com esse material, depois de passar por um filtro, indicou como sendo aquelas que foram mais significativas do material. Isso, as falas mais recorrentes, assim, dentro do que apareceu muito. Então os professores receberam esse material e a gente está aí, né, na caminhada, tentando refazer o processo que tinha sido feito lá na escola em 2013, 2014. Esse material aqui já é de 2016. Então, é possível, né? Só que agora não está na mão da coordenadora e do orientador formador, agora os professores fizeram. E que eu acho que de repente foi muito mais rico até do que quando eu e o Rafael sentamos para fazermos sozinhos, né? Naquela primeira situação. E agora daqui para frente a gente segue. O grande problema as análises demoram. Até a gente chegar lá no finalzinho do eixo, já está quase no final do semestre. Então, qual o caminho que nós encontramos esse ano, que já foi diferente do ano anterior? Enquanto a gente vai procedendo às análises de forma mais aprofundada, mais demorada, como foi na experiência anterior, a gente vai... eu acho que não tem... Eles têm um material na mão
onde tem os principais dados tirados da leitura dos gráficos e desse documento. E com esse material eles vão então dar uma olhada, verificar o que dali pode nortear o trabalho deles enquanto o eixo está sendo construído. Porque senão a gente corre o risco de ficar ali, enquanto a gente está fazendo análise para construir o eixo temático, a gente vai trabalhando outra coisa totalmente fora. Então, para que isso não aconteça, eles já têm esse material em mãos, e é em cima desse material que eles vão estar se organizando, enquanto a gente vai discutindo, coletando novas contribuições dos alunos, porque elas acontecem no dia a dia, até que a gente consiga chegar, então, na estruturação do eixo. Então, a ideia é que a gente trabalhe já sobre a realidade do aluno, embora ainda não tenhamos a sistematização final pronta. Mas, pelo menos, é um caminhar na direção, né, de atender essas expectativas que são trazidas, né, que são apresentadas pelos nossos alunos. Então, assim, esse é um pouquinho, né, da trajetória que a gente desenvolveu. E eu penso que devem ter muitas escolas que também poderiam trazer para a gente o caminho que encontrou, que eu acho que é nessa troca de experiências, né, que a gente vai se encontrando e aprimorando o nosso trabalho.